Simbora estudar a Rainha do Ignoto, Emília Freitas. Quanto mais a gente lê, mais a gente vê que não leu nada. Onde estava eu, onde estava todo mundo que não sabia até hoje da existência deste livro? Aliás, nem de Emília Freitas, que eu fiquei sabendo, né, da existência da Emília Freitas há pouco tempo. E olha, né, que eu sou da área, eu leio bastante. Nunca ouvi falar de Emília Freitas em nenhum livro. Nunca ouvi falar de Emília Freitas durante a minha graduação. Nunca ouvi falar de Emília Freitas durante as minhas especializações. E a gente não ouve ninguém falar. Até que o vestibular UVA me fez conhecer a Emília Freitas, que é uma escritora que viveu ali, né, nasceu no final, do meio para o final do século, meados do século XIX, e morreu no início do século XX. E este livro é de 1899, chama-se A Rainha do Ignoto, romance psicológico. Ela coloca, né, como romance psicológico. Pessoal, Emília Freitas nasceu no Ceará e depois se mudou para o Amazonas. Este livro que eu li, ele era um livro maior, foram tiradas algumas partes, não temos acesso, é difícil digamos assim, essa versão original do livro. E se tivéssemos acesso ainda a essa versão original, seria muito difícil a linguagem, porque a linguagem da época, né, muito diferente, as palavras escritas de uma forma muito diferente, a leitura ia se tornar bastante cansativa, né? Mas não há comercialmente nenhum exemplar. Os exemplares que existem são poucos e estão em bibliotecas, são exemplares únicos, então, né, nem pensar. Foi tirado, mas foi tirado pouca coisa. Eu não gosto disso de tirar, né? E vamos pensar no seguinte, ela coloca como romance psicológico. Pessoal, sinceramente, eu não vejo esse livro como romance psicológico. Talvez para a época fosse uma coisa assim de se colocar como romance psicológico, mas eu não vejo este livro como um romance psicológico. Ele tem fantástico ali, ele se assemelha, agora eu vou dizer uma coisa que muitos podem não gostar, mas este livro, ele seria muito, os adolescentes gostariam muito de ler este livro, porque ele tem muito daquela coisa ali que traz o sombrio, né, das mudanças, a pessoa faz uma transformação. Então, muitos jovens adolescentes poderiam gostar deste livro hoje. E ele ficou esquecido aí durante mais de 100 anos praticamente. 1899, para se ter uma ideia, Machado de Assis estava publicando Dom Casmurro. Claro que eu não quero comparar esse livro com Dom Casmurro. Não, de forma nenhuma. Até porque, né, Machado de Assis é difícil, né? Você pegar, né, a régua lá, né, do Machado de Assis é muito alta. Mas este livro é muito melhor, por exemplo, que os livros do Alencar, que muitos livros românticos, né, Joaquim Manuel de Macedo, tá? Ele até o Graça Aranha, que é um pouquinho depois, né, tem alguns romances ali. Este livro é melhor e ele nunca foi citado, talvez por ser de uma mulher nordestina. Enfim, essa mulher, ela era uma feminista, e isso está neste livro. Ela era uma abolicionista, e isso está neste livro. Ela era uma espírita, religião espírita, isto está neste livro. Ela defendia a liberdade das religiões,
está neste livro. Ela era, né, contra a intolerância religiosa e está neste livro. Então ela vai colocando tudo isso que ela acreditava neste livro, mas não é um livro panfletário, tá? Daquele que você sabe. Ela coloca isso de uma forma legal, gostosa de se ler. O período em que este livro foi escrito, nós estávamos no Brasil vivendo o realismo, o naturalismo, mas este livro não traz, tá? De realismo, naturalismo. Ele, inclusive, ele traz muito mais do romantismo. Ele é um livro bastante romântico, não romântico no sentido, né? Vocês sabem, né? Que eu estou querendo dizer, não romântico no sentido de sentimentalismo, de amor entre duas pessoas, mas romântico nas características românticas do exagero. Ele traz algumas situações ali que são resolvidas de uma forma, sabe, né? Simplesmente acontece, pessoas que se encontram ali, parece como se as cidades fossem tão pequenas e a pessoa vai para uma cidade e encontra, muitos acasos acontecem e talvez eu não gosto disso. É a minha crítica que eu faço, por exemplo, a autores como Dickens, Charles Dickens. Eu gosto da literatura do Charles Dickens, mas eu vejo isso. No Charles Dickens acontecem muitas essas coincidências ali, né? Como se fosse um acaso ali. Que coincidência! E se resolve uma situação. Este livro acontece bastante isso também. Bom, eu acho que era isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa sobre o livro que eu preciso falar com vocês, eu vou falando conforme nós formos passando aqui, tá? Eu já adianto a vocês que este livro ele é interessante, tá? Ele é interessante, mas ele fica algumas pontinhas ali, tá? Tem alguns defeitinhos ali, mas normal da época. E pensarmos na dificuldade de uma mulher. Este livro, né? Ela coloca, a própria autora, a Emília Freitas, ela na apresentação do livro, ela começa assim: meu livro não tem padrinho, assim como não teve molde, tem a feição que lhe é própria. Então ela escreve quase que pedindo desculpas por escrever um livro, quase que se colocando, não, meu livro é simples, mas eu estou aqui colocando ele como se dissesse assim, pedindo uma permissão aos homens para o livro dela estar ali, sem querer se comparar a eles. E eu me lembro muito que quem fez isso também, anterior a ela, foi Maria Firmina dos Reis em Úrsula, que sequer colocou o seu nome, assinou como uma maranhense. Então, a dificuldade dessas mulheres tão inteligentes escreverem, por quê? Porque a própria sociedade, e os próprios intelectuais, né? Aquela coisa assim dos intelectuais não deixarem uma mulher, né, ter aquela coisa o machismo sempre muito presente também na literatura. Vale lembrar da história da Júlia Lopes de Almeida, que não entrou para a BL, não foi uma das fundadoras da BL simplesmente porque era mulher, e acabou entrando em seu lugar seu marido, que era um poeta muito abaixo do que era a Júlia Lopes de Almeida. Foi uma boa surpresa este livro. Precisava ler, precisava conhecer. E eu fico tão feliz quando eu conheço um autor novo, principalmente antigo, principalmente mulher. E como este vestibular ele é de uma universidade cearense, né, da UVA, que eu estou começando aqui a primeira obra que eu faço análise para vocês, ele traz autores cearenses, e essa é uma autora cearense. Então vamos lá, o livro ele é dividido em vários capítulos, eu não me recordo exatamente agora o número de capítulos, até porque ele não segue bem aqui o número, deixa eu procurar aqui para ver para vocês. O capítulo final é o 60, então são 60, tem mais a conclusão, 61. Só que tem alguns capítulos que não estão aqui, tem uma sequência que não é assim direta. E nós começamos o livro ali falando sobre a Funesta. Quem é essa Funesta? Essa Funesta é uma mulher que está por ali, naquele local chamado Passagem das Pedras. Pesquisei Passagem das Pedras para ver se existia esse lugar,
porque esse lugar é no Ceará, né? No vale, próximo ao rio Jaguaribe. Não encontrei. Encontrei Passagem das Pedras em Pernambuco, que era o lugar do Lampião. Olha que curioso, né? Mas é só uma coincidência, até porque ela é bem antes do Lampião. Mas o nome, né? O nome é só uma coincidência. Então, em Passagem das Pedras tem essa mulher, essa funesta, que eles dizem que ela assombra as pessoas. E por ali chega um cara chamado Edmundo. Ele é conhecido por Doutor Edmundo, que é um advogado. E tem a Serra do Areré. Nesta Serra do Areré, dizem que vem essa visão desta mulher e ela é um vulto ali, ela é um fantasma que causa medo naquela cidade, e a cidade está ali, né, atormentada, e ela é conhecida como funesta. Vejam só, e as pessoas dizem que ela tem um pacto com o Satanás, e ela tem a capacidade de cantar em francês, recitar em francês, é um fantasma culto. E ele vai começar a contar a história do Doutor Edmundo, né, que era um viajante que estava por ali. E quem é esse Edmundo? Edmundo é um advogado, tá, que ele vai por ali. O pai dele fora um rico negociante lá de Fortaleza, da capital, né? Aos 22 anos ele defendeu a sua tese, tá? Recebeu a sua carta de doutor, formado, né, pela Academia do Recife, então em Pernambuco, e o pai morre, né, e ele já não tinha mãe, então ele recebe toda a herança e ele torra aquela herança com a boemia. Por isso que eu falei que tem muito aqui, né, do romantismo aqui. Ele torra aquela herança na Europa, ele vai para a Europa, né, com divertimento, com cortesãs e tal, e lá ele sente aquele aborrecimento e ele resolve ir para uma cidade pequena e ele vai parar lá na cidade de... esqueci o nome! Tá? Daqui a pouquinho eu lembro. E logo que ele chega ali, ele fica encantado com essa história, ele vai observar e ele acaba, gente, sério, lá no início eu acho que ele vai se apaixonar, e parece que ele se apaixona mesmo por aquele fantasma, aquela mulher que é uma mulher poderosa, e ele fica com aquela dúvida, quem é essa mulher? E a cidade toda fala sobre essa mulher, quem é essa mulher que anda por aí? Enquanto isso, ele vai convivendo, e as mulheres ali da vila, né, as mulheres da vila, elas vão ali se encantando com aquele homem. Ai, aquele homem. E tem a Carlotinha que se encanta com ele, e tem as filhas da Dona Matilde que se encantam por ele e ficam naquela, e as filhas da Dona Matilde tentam rebaixar a Carlotinha e fica naquele. Então, ó, bem romantismo mesmo. E o Edmundo fica por ali, se mostrando como o cara que é o bonzão, tá? Vai contando essas histórias ali paralelas, tá? Do Edmundo na cidade e da Funesta. Por enquanto vamos chamá-la de Funesta. Carlotinha, que era uma moça humilde, simples, acaba se apaixonando pelo Doutor Edmundo. Ela acaba ali, esse Doutor Edmundo, e ela fica naquela, só que as filhas da Dona Matilde tentam sempre rebaixá-la e falar que o Doutor Edmundo não está nem aí para ela, mas ela continua. Essa Dona Matilde, ela tem uma sobrinha que ela cuida, e essa sobrinha está muito doente. E se percebe que ela judia dessa sobrinha, inclusive tem uma questão ali dela pegar o dinheiro da herança da sobrinha. A sobrinha está doente, ela nunca deu bola. Eu sei que essa sobrinha vai morre lá. Só que antes dessa sobrinha morrer, né, que é a sobrinha dela se chama Virgínia, e a Virgínia foi muito bonita quando era jovem, né? Quando era mais jovem, o Edmundo até fala, nossa, ela era uma moça tão bonita, e o meu amigo lá acabou que achava ela bonita, mas acabou casando com a filha da Matilde. A Virgínia vê que está para morrer
né? Ela sabe que ela vai morrer, não vai viver muito tempo. E ela um dia vai na casa da Carlotinha e fala: Carlotinha, eu preciso visitar uma amiga, eu queria que você fosse comigo. E elas vão lá para casa do caçador de onças. Caçador de onças, né? Lá que morava numa cabana, lá no meio da mata, lá na ribanceira do rio Jaguaribe. E elas vão lá e encontram essa amiga da Virgínia, a amiga da Virgínia, né? A recebe bem, ajuda a fazer umas flores, parece uma boa pessoa. Eu já me liguei na hora que essa amiga da Virgínia era funesta, sério. Então aqui ele não tem muitas surpresas assim, dá meio de bandeja pra gente isso. Elas voltam, vai haver uma festa na casa da Matilde, aniversário das filhas, e todo mundo está feliz ali, comemorando. A Virgínia vai para o piano, toca a sua última música e morre. Ela morre, aí ela não tem umas grinaldas para pôr na cabeça na hora do seu enterro, aí um pombo vem, traz umas folhas de laranjeira que ela vai, aí quando ela é enterrada num túmulo simples, logo em seguida algumas pessoas vão lá e fazem um túmulo lindo para ela, ninguém sabe quem fez aquilo, mas a gente já está imaginando, que é a funesta, que é a moça lá, né, a moça da cabana lá que mora com o caçador de onças. Esqueci de falar, quando eles saem de lá, há um diálogo entre Carlotinha, quando eles saem da cabana do caçador de onças, há um diálogo entre a Carlotinha e a Virgínia, que eles falam assim: vocês perceberam que a relação deles não é meio como filho, pai e filhos? Eles falam que eles são pais dela, mas parece que tem uma certa submissão deles com ela. Acontece isso. E nós já imaginamos, ela é a rainha do Inoto. Ela é a rainha do Inoto. E o Dr. Edmundo, ele fica cada vez mais encantado com aquilo. Aí ele começa a se aproximar. E aí nós vamos começar a ver algumas histórias da rainha do Inoto. Quem é a rainha do Inoto? A Mulher Maravilha. Não, não é a Mulher Maravilha, claro que não é a Mulher Maravilha, mas é como se fosse uma Mulher Maravilha, porque ela tem os superpoderes e ela está sempre ajudando os fracos e oprimidos. E aqui é uma coisa muito de romantismo, né? O romantismo tem isso, as pessoas boas são boas, as pessoas más são más, né? Separa em duas categorias. E esse livro faz muito isso. Então esse livro ele é muito romântico, realmente ele é muito romântico. Aí ele vai ajudando e tem um personagem chamado Probo, que é o dono, o caçador de onças. Ele e a mulher dele, a Roberta. Esse Probo, o patrão dele viaja e ele gasta o dinheiro do patrão, ele torra e aí o patrão vai descobrir e ele sabe que ele vai preso. E ele está ali para se suicidar e chega a rainha do Inoto. A rainha do Inoto faz o quê? A rainha do Inoto, ela conversa com ele e ela fala que ela tem dinheiro, não é o problema para ela, ela dá o dinheiro, só que com a condição deles irem com ela. E assim ela foi formando uma espécie de grupo, uma comunidade que vai para uma ilha, embarcam e vão para uma ilha num navio tufão. E essas pessoas vão, porque ela ajuda, ela vai ajudando, ela é muito filantropa, né? Então ela vai ajudando, tá? E assim o Probo vai parar lá. Edmundo coloca na cabeça que ele vai descobrir os segredos. E ele se aproxima do caçador. Ele faz amizade com o caçador e o caçador fala que vai ter um jeito de colocá-lo lá para ele descobrir. Tá? Então o caçador fala, não, o Probo fala para ele, você vai comigo. O caçador se aproveita de uma situação entre as servas, ali, né, as pessoas que rodeiam a rainha do Inoto, há uma que é muda. Esqueci de falar, e elas usam máscaras. Essas pessoas usam máscaras, elas não se mostram como elas realmente são. A rainha do Inoto também usa uma máscara. Esse livro é bem longo, tá, gente? Esse livro tem 480 páginas, ele é bastante denso, bastante longo. Até acho que ele poderia ter cortado algumas partes quando ela escreveu. Não gosto que cortem depois, né? Ela deveria ter, né, feito um livro mais sintetizado. Essas descrições também são devido ao romantismo.
E onde que eu estava mesmo? Ah, aí existe essa Odete, que ela era muda. A Odete morre, a Odete era uma mulher grande, parecia até um homem, corpo. E o que que ela faz? O que que o Probo faz? Enterra a Odete, pega a roupa da Odete, fala assim, você vai vestir a roupa dela e você não precisa falar, porque você é mudo, a Odete é muda, ela não vai falar. E a Odete acaba entrando lá no navio, ela vai lá para a ilha, né? E Edmundo some da cidade. Pessoal, Edmundo some da cidade, as pessoas começam a falar que ele enlouqueceu, porque ele embarca nessa aventura e lá ele tem que ficar quieto. É até tranquilo, ele não tem muitos problemas. Acho que o problema maior quando ele está lá no navio é que, assim, como eu disse a vocês, este livro traz muito de espiritismo. Então ele tem ali sessões espíritas em que alguns espíritos vêm, né, para psicografar. A Odete é uma médium muito forte e em uma das sessões ali, a Rainha Binotto, ela chama um espírito. E o espírito vem até Odete, naquele momento, você sabe que não é Odete, é o Edmundo. Edmundo está ali, ele começa a escrever e ele perde a consciência naquele momento em que o espírito baixa ali nele. Pessoal, se eu usar algum termo errado, tá? Eu não sou conhecedor do espiritismo, conheço o básico, tá? Mas podem me corrigir aí nos comentários. O espírito então baixa ali nele e ele escreve, e aí vem o susto. Depois que ele escreve, a Rainha Binotto vai ler a carta e o espírito fala assim, que hoje não vai haver comunicação. Por quê? Porque aquele cara, quem está ali, não é Odete. É um impostor que está ali, se fazendo passar pelo Odete. Nesse momento, o Probo acha que ele está ferrado e o próprio Edmundo. Me pegaram agora. Me pegaram. O que acontece? Não! A Rainha Binotto pensa assim, não, vamos encerrar a sessão, esse é um espírito zombador. E existem espíritos zombadores, né? Esse é um espírito zombador que está brincando com a gente, então encerra a sessão, ela não acredita. E daí ele se salva. Eu passei o livro inteiro lendo enquanto ele estava lá com ela, achando que o Edmundo, ela sabia que era o Edmundo que estava ali, mas no final se confirma que ela não sabia. Uma outra, é interessante contar isso, porque ela ia passando pelas cidades, as histórias se passam, principalmente em Manaus. A escritora Emília Freitas, ela mora em Manaus, ela nasce no Ceará, depois ela se muda para Manaus, para o Amazonas. Manaus, né? A cidade de Manaus, a cidade de Fortaleza, o Vale do Jaguaribe ali e o Rio de Janeiro, algumas passagens também no Rio de Janeiro. Essas são cidades principais em que acontece, mas mais ali entre o Nordeste, entre Fortaleza e Manaus. Tem um local em que é interessante, tem uma passagem em que há uma moça e está pegando fogo numa casa. E os bombeiros estão com medo, porque vai desabar tudo e a moça está lá, a moça é doente, não consegue sair. De repente aparece um bombeiro, do nada aparece um bombeiro, né? O bombeiro vai lá, socorre no meio das chamas, tira aquela mulher de lá, a imprensa vai falar com ele, o jornalista no dia seguinte sai lá, o cara que foi o super-herói que salvou, como um homem, né? Que salvou aquela mulher, e sai o nome do bombeiro, e aí todo mundo, não existe nenhum bombeiro com esse nome aqui na cidade. Foi o jornalista que errou, todo mundo fala assim, o jornalista deve ter errado o nome, enfim, tá? Acontecem essas coisas. Outra coisa interessante, essa sociedade que é feita por ela, tem poucos homens, o Probo é um dos poucos homens que estão ali. A maioria é de mulheres.
E isso mostra a força das mulheres. Só que quando é para estar na sociedade e mostrarem a força delas, elas têm que se transformar em homens, como nesse momento que vai como um bombeiro homem. Até porque parece que a sociedade reprime a força das mulheres. Então elas têm que aparecer ali como homens. É como eu vejo isso. Tá? Tem um outro episódio interessante também em que ela vai passando nas cidades e vão acontecendo essas caridades. Eles recebem um negro fugido de uma fazenda. E ele chega contando horrores, que lá tem aproximadamente 100 escravos, mais de 100 escravos, e que o doutor é um sanguinário, que judia deles, que precisa de ajuda, que o sobrinho dele, o Gabriel, mas ele chama de Gabriel, vai ser vendido e vai para outro lugar, ele tem a amada dele, e eles iam se casar. Ela arma toda uma operação que inclui um grupo de ciganos, um circo, para conseguir salvar essas pessoas. E ela utiliza a hipnose para isso. Talvez por isso ela tenha colocado o romance psicológico, não sei, tá? Mas isso não se caracteriza um romance psicológico por isso. Mas ela vai ali e hipnotiza todo mundo, e todos aqueles escravizados fogem e todos vão lá para a sua ilha, e ela vai juntando essas pessoas, né? Então, ou seja, ela é a defensora dos fracos e oprimidos, tá? É bem esse o papel dessa mulher aqui. Outra coisa que eu não gostei desse romance é que parece, por isso também que é romantismo, que tudo se resume a se casar, a estar bem, tá? Por exemplo, há homens que são maus aqui, mas ela não vai castigar. Por exemplo, tem um homem lá na hora do incêndio que ele tinha separado da mulher para pegar um seguro, ele põe fogo e ele se separa da mulher. E ela fala que sabe disso e faz ele assinar uma carta, uma declaração que ele que botou o fogo, mas para ela não contar, faz com que ele volte com a mulher. Existe uma outra mulher que apanha do marido, ela vai lá, acolhe a mulher, mas a mulher continua vivendo com o marido. Tudo bem que é da época, mas, tá? Isso é uma coisa que eu não... Sei lá, tá, gente? Eu não consigo, assim, uma mulher viver, né, com um homem, digamos, o amor é mais importante. Não, né? Não. Por isso que ele é bastante romantismo aqui. É curioso que eu não tive essa percepção de passagem de tempo aqui, e o Edmundo fica 3 anos com eles, entre viajar pelo navio, pelo tufão, e o tempo que ele passa na ilha também ali. Eu não sei se eu falei do hipnotismo, mas a forma também que eles utilizam, porque essa ilha está próxima à costa e ninguém consegue ver, nenhum navio vê, nenhum marinheiro vê, porque eles utilizam a hipnose. Então quando chega ali perto, eles hipnotizam as pessoas se até viram, elas se esquecem. Então não há esse risco por isso. Eles utilizam muito essa hipnose, e através da hipnose eles conseguem muitas coisas ali. Eu mencionei anteriormente que o Probo colocou o Edmundo lá no navio para que ele o ajudasse a descobrir, porque ele queria denunciar a Rainha do Enoto. Então ele achava que tudo aquilo ali ia prejudicar o país. Se passa no Brasil a história, né? Fala do Brasil. Ele ia prejudicar. Então ele queria uma forma de denunciar. Ele inclusive tentou, acho, falar com o imperador, mas ninguém acreditou na história dele. Só que depois tudo isso fica para trás, o Edmundo sai, né? Quando eles voltam para o Recanto das Pedras, para o lugar que eles estavam, há um encontro entre a Carlotinha está triste, ele encontra com Diana, e a Carlotinha conta que ela está apaixonada, que ela ama, e o Dr. Edmundo ouve, essas coisas que eu acho do romantismo. O Dr. Edmundo ouve a conversa, e aí ele pensa, olha, Carlotinha, tal,
né? Aí ele manda uma carta para ela e eles acabam se casando, gente. Eles acabam se casando, tá? Então, é o ideal romântico aqui. Eles se casam. E aí, pode acabar a história, né? Como no romantismo. Nós temos a morte da Rainha do Inoto. A Rainha do Inoto se prepara para morrer, né? Está ali redigindo seu testamento, escreve ali, né? Uma carta bonita, cheia de, né? de palavras ali. Pessoal, a linguagem desse livro, ela é simples. Não esperem uma linguagem, né? Uma linguagem bem elaborada. Não vamos esperar aqui um Guimarães Rosa, um Machado de Assis, né? Não espere na Graciela Ramos, não. Uma linguagem bem simples, tá? Mas é um livro bem escrito, muito bem escrito. Claro, contém uns errinhos ali, mas ele é muito bem escrito. Por outro lado, é um livro muito melhor, como eu falei, do que os livros do romantismo da época, do José de Alencar, por exemplo, que eu não gosto, mas esse livro eu gosto. Eu li e gostei do livro. Está numa prateleira acima. Tá? E ali no final, ele vai terminar com a Ilha do Nevoeiro, né? A conclusão ali, as paladinas estão por ali, né? As mulheres todas reunidas. Eu já falei, né, que os dois se casaram, tá? E aquela coisa como se a Rainha do Inoto tivesse feito o seu trabalho, né? E o livro termina assim: a Ilha do Nevoeiro era de origem vulcânica, desapareceu no seio do oceano como a Rainha do Inoto no meio do infinito. Então, né, como se acabasse aquilo ali. Mas ela fez o trabalho dela e aquelas pessoas vão continuar aquele trabalho ali da Rainha do Inoto. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham gostado. Tá? Gostou do vídeo? Deixa seu like aí, se inscreve no canal, tá? Se não se inscreveu ainda, vou fazer as outras obras do vestibular da UVA aqui, então acompanhe aqui no canal, tá? Compartilhe o vídeo, tá? Espero que vocês realmente tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!